Temos um dia de muita volatilidade para o Bitcoin. Como esperado, na semana passada tinha falado sobre a possibilidade de queda aqui no Bitcoin, voltando para as regiões de 67, possibilidade de ir para 65. E hoje a gente vai ver sobre essas possibilidades. Será que o Bitcoin nesse momento volta para 64? Ou é momento de estar acumulando com possibilidade de volta e o Bitcoin buscar 73? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Quero passar aqui para você também as melhores oportunidades para você estar acumulando. É um momento de estar acumulando, de estar se expondo no mercado, independente se está caindo no curtíssimo prazo ou se está subindo. Agora é o momento de estar buscando as oportunidades no mercado cripto. Falta aí 9 dias para o halving de Bitcoin, e depois do halving de Bitcoin a gente tem o momento das altcoins, ou conhecido como altcoin season, onde as altcoins sobem muito. Isso aconteceu nos ciclos passados, onde o Bitcoin estagnou um pouco, alguns dias depois do halving, passando a oportunidade para as altcoins. Então, se você não está se expondo, se você não está buscando oportunidade e com medo de queda aqui no mercado cripto, que pode acontecer, podemos sim ter queda no curtíssimo prazo, mas essas quedas de curto prazo é queda que vai te dar oportunidade no curto prazo para você surfar aí boas valorizações no médio prazo, tá bom? E vamos lá para o vídeo, que eu já quero estar te mostrando aqui o que está acontecendo com o Bitcoin e o que fez o Bitcoin cair para o dia de hoje. O que fez o Bitcoin cair para o dia de hoje foi mercado tradicional. A gente teve a divulgação ali de CPI para os Estados Unidos, e como vocês sabem, o CPI mexe com o mercado, com todo o mercado, e a gente teve a inflação dos Estados Unidos, a inflação para consumidor, vindo acima do esperado, mostrando que o Federal Reserve não está conseguindo conter a inflação, e a inflação está começando a voltar a subir um pouco, chegando aqui a 3,5, isso para o anual. Veio um pouco acima no mensal também, o mês passado veio a 0,4, o esperado era 0,3, isso acaba mexendo e abalando o mercado. A gente vai ter o dólar subindo, a gente vai ter alguns ativos de alto risco caindo muito, como ação, índice, o próprio ouro que estava subindo muito, vai cair um pouco para o dia de hoje. A gente vai ver também sobre o ouro lá na frente, o impacto aqui para o Bitcoin, tá bom? E veja aqui, a gente tem mais algumas coisas para sair, tá, pessoal? A gente vai ter FONC, a gente vai ter a ata do Fed, e isso é muito importante para o mercado, porque pode mostrar vestígios do que pode acontecer para as próximas divulgação de taxa de juros. Com a alta da inflação, obviamente, acaba mexendo ali na possibilidade de diminuição de taxa de juros, que acaba impactando no mercado de alto risco também. Porque se a gente tem taxa de juros caindo, mercado ou institucional para buscar um risco-retorno mais alto e possibilidade de exponencialidade para sua carteira, precisa estar colocando dinheiro em alto risco, mercados de alto risco, como ação, índice, ouro ou até mesmo no mercado cripto. Isso traz uma enxurrada de dinheiro aqui para o mercado, trazendo mais liquidez e, consequentemente, valorização. Então, todos esses pequenos detalhes aqui acabam impactando no preço do Bitcoin. Para você que não entende muito sobre isso, tenha em mente o seguinte: a gente está observando Bitcoin barra dólar. Se o dólar está subindo, possibilidade de depreciação para Bitcoin, tá bom? Dólar caindo, muito bom para mercado de alto risco, possibilidade de valorização para Bitcoin, ação, índice e muito mais, tá bom? Pro dia de hoje, a gente teve aqui a valorização do dólar com todas essas notícias e divulgações, subindo quase 1% pro dia de hoje, mas chegando aqui em um ponto de resistência. Esse ponto aqui de 104 a 105 passa a ser um ponto de resistência aqui para dólar. Chegando nessa região, a gente vai ter aqui uma região muito importante, porque se o dólar conseguir segurar de fato nessa região, a gente pode ter depreciação para os próximos dias ou para o decorrer dessa semana e na próxima semana também. Com essa correção, mostrando que é uma valorização de curtíssimo prazo para dólar, a gente vai ter os mercados de alto risco subindo um pouco e recuperando essa queda de hoje, tá bom? Então, quando a gente vem aqui para Bitcoin, por exemplo, já observando que a gente tem resistência aqui no dólar, possibilidade de correção para amanhã e para os próximos dias. Então, a gente vai ter um impacto positivo no Bitcoin, porque o dólar já chegou em uma região de resistência. Bitcoin pode ter caído aqui o que tinha para cair para o dia de hoje, agora recuperando. E essa recuperação aqui, se fechar exatamente na região que está, ou fechar positivo, vai ser uma característica muito importante para Bitcoin, observando o que está acontecendo aqui nesse candle. Esse candle vai nos contar muita coisa sobre o que está acontecendo e pressão compradora e vendedora para o dia de hoje. Por exemplo, a gente teve aqui o preço do Bitcoin caindo para 67, com alvo aqui em 66. Como o Bitcoin chegou em 67.500 e voltou e fechou acima dessa região que passa a ser uma região de suporte, mostra pra gente que institucional ou quem tem interesse em estar comprando Bitcoin
quer estar comprando o máximo possível nessas regiões de 67, não quer nem esperar chegar a 66. Por exemplo, você quer comprar Bitcoin aí, você tem dinheiro disponível na sua carteira e você quer comprar Bitcoin. Bitcoin chegou próximo desse alvo de 66, você já começou a comprar, não quis esperar nem os 66, porque você acredita que já está em um bom preço. E com essa volta ou absorção, a gente dá o nome de absorção para isso, absorção de toda a pressão vendedora, mostra que não só você, mas todo mundo está tendo essa mesma visão, trazendo aqui ou caracterizando esse candle de absorção, tá bom? É importante a gente observar o volume para confirmar essa absorção, porque se a gente tem pessoas comprando, é importante a gente ter muitas pessoas comprando. E para a gente ver se tem muitas pessoas comprando, é só observar o volume. Veja que o volume ainda está em 36, vou até atualizar aqui para ver se continua em 36 bilhões. E para que a gente tenha a continuação dessa valorização, a gente precisa de mais volume, mostrando que cada vez mais está entrando mais e mais pessoas negociando cada vez mais também. Então, se o volume continua em 35, 36, o preço ele pode ficar estagnado naquela região por alguns dias ou semanas, tá bom? Pode cair um pouco, continuar caindo um pouco, voltar para 67, voltar para 66 e ficar lateral naquela região, porque não tem pessoas o suficiente negociando para dar continuidade no preço. O preço não tem força suficiente para continuar subindo. Porém, se para o dia de hoje ou amanhã a gente vier aqui no volume e ver o volume subindo para 40, 45, 50, 60 bilhões, isso é muito importante, porque vai mostrar que a gente tem pressão compradora surgindo, a gente tem pressão compradora constante e contínua e vai voltar para romper 71, tá bom? Então aqui, para a gente caracterizar a continuação dessa possibilidade de valorização para Bitcoin, você vai observar principalmente o volume. Você não vai observar esse volume aqui, tá? Esse volume não significa nada, porque, por exemplo, eu estou observando aqui o gráfico lá na Bitstamp, por exemplo. Lá na Bitstamp tem o volume à parte, o volume da exchange. Só que lá na Binance, por exemplo, ou na OKEx, a gente tem um volume maior. Ou em outra exchange tem um volume menor. Então isso é característico de cada exchange, esse volume aqui. Então é errado observar esse volume, tá? O volume correto a ser observado é em uma plataforma que vai pegar o volume de todas as outras exchanges, juntar e você vai observar aqui o volume de todas as exchanges em um único lugar, tá bom? A gente tem aqui o volume de 35, quase 36 bilhões em volume. Observando que para romper resistências anteriores a gente precisou de 100, a gente precisou de 90 bilhões. Então, para romper uma resistência tão importante quanto 71 a 73, a gente precisa de mais de 100 bilhões para romper essa região. Ou 80, 70 bilhões, mas constante e contínuo, subindo com o tempo, mostrando que cada vez mais a gente tem pessoas interessadas em estar comprando, em estar negociando Bitcoin nessas regiões, tá bom? Então, para Bitcoin é isso. Acredito que a gente, se fechar para o dia de hoje, a gente vai ter um candle de absorção, volume subindo, a gente pode ter o Bitcoin voltando para 71. Sei que nesse momento, com o mercado em queda, todo mundo vai estar falando de queda de Bitcoin até 50 mil, até 60 mil, até 61 mil. Existe sim a possibilidade, a gente sempre trabalha com as duas possibilidades, tá? Se acontecer, se o Bitcoin continuar caindo, não entrar volume ou entrar um volume vendedor muito grande, obviamente o Bitcoin, o preço do Bitcoin vai cair, é inevitável, isso vai acontecer. Mas, se continuar caindo, é importante você observar os pontos de suporte e nesses pontos de suporte vai ser onde vai estar a sua oportunidade para estar acumulando não necessariamente o Bitcoin, mas as altcoins. Você faz toda essa análise no Bitcoin e vai lá para as altcoins e compra, observando e tendo em mente as regiões de suporte aqui no Bitcoin, tá bom? O Bitcoin vai ser o seu indicador para compra ou venda nas altcoins. Veja aqui, região de suporte aqui para Bitcoin, a gente tem 66, 64, entre 64 e 65. Se por algum motivo romper, próximo suporte 61. Então, nessas regiões aqui, entre 66 a 65, a gente tem a oportunidade de compra em altcoin. Qual altcoin comprar, Luiz? Eu sei que vai ter muito dessas perguntas aqui nos comentários. Amanhã falo sobre algumas altcoins, mas ontem e na semana passada publiquei muitos vídeos aqui falando sobre quais altcoins comprar, tá? Entre essas altcoins que passei aqui, passei VLX, passei DBC, passei NTX, altcoins gemas, altcoins pequenas com risco retorno alto, e em altcoins grandes passei SNX, passei DOT, passei outras altcoins grandes também como oportunidade aqui para você, e todas essas altcoins que passei semana passada e essa semana continuam em pontos de compra. E chegando nessas regiões de suporte aqui no BTC,
as oportunidades e os pontos de compras permanecem, tá? Então, todas essas altcoins continuam dando oportunidade de compra aí para você que quer estar exposto em algumas altcoins neste momento, tá bom? E vindo aqui para o Ethereum, é importante a gente estar observando o Ethereum também, tem uma característica que eu passei a observar no Ethereum nesse momento, que é esse canal que está sendo formado aqui no Ethereum, tá, pessoal? É importante a gente estar fazendo observação no Ethereum, porque o Ethereum é a maior altcoin que a gente tem no mercado. Se a gente tiver o Ethereum caindo muito, pode puxar algumas altcoins. Porém, se o Ethereum estiver segurando e começando a subir, a gente pode ter o inverso acontecendo e as altcoins começando a subir também, tá? Então, é importante a gente estar fazendo observações aqui no Ethereum. Veja que nesse momento a gente tem essa formação de canal, um canal ascendente, levemente ascendente no Ethereum. Pode ser considerado uma lateralização? Pode ser considerado uma acumulação? Pode. Mas isso só vai confirmar depois que o Ethereum sair dessa região. Ou seja, Ethereum começar a subir, vier subindo e romper essa região aqui de 3.650, caracterizando um fundo ascendente e um topo ascendente também para vir buscar a próxima alta aqui anual que está em 4.080 dólares por unidade, tá bom? Enfim, são essas observações que eu estou de olho, tá? Altcoins vai dar boas oportunidades aí, mediante a queda, se acontecer queda, porém, para o dia de hoje, observando o que está acontecendo com o dólar e o ouro também, esqueci de observar o ouro, mas o ouro, veja que o ouro ele já absorveu, assim como o Bitcoin já está absorvendo, o ouro já absorveu quase toda a queda. A gente teve uma queda aqui para o ouro de aproximadamente 1,5, 1,5, 1,6 e absorveu quase que 100% dessa queda. Por quê? A gente tem lá o dólar em resistência, em ponto de resistência. Se confirmar no fechamento de hoje, a gente vai ter queda para amanhã. Com isso, a gente já tem valorização de ouro e absorção de todas as vendas. Todo mundo que está querendo comprar está comprando a mercado, está agredindo o book a mercado. Por esse motivo que a gente tem ali a valorização e a absorção de todas as vendas. A gente tem aqui a prata, por exemplo, subindo. A prata é como se fosse a altcoin, tá, pessoal? E já está subindo 1,2, mostrando que existe a possibilidade de valorização aqui para ouro. Se a gente tiver valorização em ouro, existe a possibilidade de absorção do Bitcoin e valorização para Bitcoin. Semana passada, enquanto estava todo mundo falando de valorização a 80 mil, por exemplo, eu estava falando aqui sobre armadilha no Bitcoin e queda até essas regiões de 67, 66. Hoje é o contrário. A gente tem muita gente falando sobre queda no Bitcoin até 50 mil, por exemplo. Eu já observo o contrário de novo. Existe a possibilidade aqui de ter uma absorção, a gente vai observar a absorção, essa absorção aqui, e ver se vai fechar acima dessa região aqui de 68.800 mesmo, fechando, confirma a absorção, e o volume subindo um pouco mais, a gente pode ter o Bitcoin voltando para 73 mil dólares por unidade para o decorrer dessa semana e da próxima semana, tá bom? Enfim, é isso que eu queria trazer aqui para você, espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer, e entra lá no meu grupo do Telegram. Tá aberto, é gratuito, e por lá a gente consegue estar batendo um papo um pouco mais a fundo do que está acontecendo com o mercado, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!